Seja bem-vindo a mais um workshop de tatuagem de animes. Dessa vez eu vou fazer o Goku para vocês, no meu cliente. Então já o decalque colocadinho certinho, né? Aqui eu vou usar a agulha Buchão 9RS, tá? Para fazer esses preenchimentos sólidos e o contorno. A velocidade da máquina que eu estou usando é 8.5 volts. Essa maquininha é uma maquininha de motor, tá? Estou usando também a tinta de traço pura. O nome dessa maquininha é Titan, para quem não conhece, tá bom? Ela é uma maquininha importada. Então olha só, o movimento que a gente faz aí para fazer esse preenchimento pode ser de bolinha e pode ser em vai e vem também, dependendo da sua necessidade, do jeito que você achar melhor, tá bom? Sempre é bom passar uma vaselina antes, né, para que esse decalque não suma muito rápido, tá certo? Algumas partes do vídeo eu vou fazer assim em time-lapse, um pouquinho mais acelerado, porque essa tatuagem eu demorei 43 minutos para fazer, para não ficar um vídeo muito grande, né? Mesmo assim ficou quase meia hora o vídeo, mas é muito importante que você siga esse vídeo até o final para você poder aprender as técnicas ali, tirar suas dúvidas. Isso aí com certeza vai agregar muito valor ao seu trabalho, tá bom? Então olha só, quando você vai fazer esse tipo de trabalho que parece pincelado, é bom que você faça com a Magnum de 7 a reta, Magnum reta, tá bom? Ou você faça, se for pequeno assim, faça com o buchão, que ele vai dar aquele espalhamento da tinta de uma maneira melhor, vai ficar mais bacana, vai ficar bem mais parecido com pincelado, tá bom? Tem muitas pessoas aí que às vezes me perguntam, muitos alunos, né? Tem dúvida em relação a como fazer esse tipo de trabalho, mas como você pode reparar aí, não tem muita dificuldade, não é uma coisa muito difícil de se fazer. Já levando em consideração que esse tipo de trabalho ele fica realmente um pouco irregular pelo fato de dar essa impressão de que é pincelado, né? Algumas partes vão ficar mais fortes, outras vão ficar mais fracas. Já faz parte da estrutura do desenho, tá ok? Tem que tomar muito cuidado para não machucar muito a pele. Você pode reparar que nem sangramento quase não está tendo, porque você tem que manter a profundidade certinha da agulha, né, para poder fazer uma pigmentação sem ferir demais. E o importante também é você esticar bem a pele quando estiver usando o buchão, porque olha só, você pode perceber o tanto que a máquina empurra a pele, entendeu? Então se não estiver bem esticada, ela não vai conseguir fazer um traço firme do jeito que você precisa. Outra coisa que é interessante também, com a buchão dá para você fazer dois tipos de traço, um pouco mais fino e dá para fazer o traço grosso também, dependendo da posição que você leva a máquina. Se você levar a máquina de lado, do jeito que eu fiz aqui, ela vai sair um pouquinho mais fino. Se você puxar a máquina de frente, ela vai sair, ó, desse tipo, puxar de frente vai sair um risco mais grosso. Então dependendo do que você quer, se você quer o risco mais grosso, você puxa a máquina de frente, ou empurra a máquina de frente, igual eu fiz nesse traço, e você vai perceber que o traço vai sair diferente, tá? A pressão que você tem que fazer na pele é a mesma, o peso da mão tem que fazer o mesmo peso para os dois tipos de trabalho. E a velocidade da sua passada, né, da puxada de mão, tem que ser compatível com a velocidade da máquina. Então você pode perceber aí que eu não faço um traço muito devagar e nem muito rápido. É um traço razoavelmente mediano, tá ok? Agora no acelerado é lógico que vai dar uma sensação de que está fazendo bem rápido, mas é só um truque de câmera aí para poder, né, na edição, para poder diminuir o tempo e acelerar um pouquinho mais o trabalho, porque toda a técnica de contorno é essa que eu já passei para você. Então não tem por que a gente ficar muito tempo, né, perdendo tempo vendo todas as partes com o vídeo em tempo real, sabendo que a técnica é a mesma desde o início até o fim do contorno. Então olha só, é importante, né, lembrar de novo de você esticar bem a pele para poder pigmentar bem. Se você não esticar, com certeza a máquina só vai ficar empurrando a pele ali, mastigando, e não vai conseguir injetar a tinta do jeito que você precisa. Você pode também, se você quiser, ajudar essa tinta a ficar melhor para tatuar, porque alguns tatuadores têm um pouco de dificuldade de usar tinta pura, né? Em alguns casos, em alguns tipos de pele. Se você perceber que a tinta não está pegando bem, que a tinta está sujando demais, você pode colocar uma gotinha ou duas de diluente ali no batoque para você poder diluir a tinta, né? As suas duas gotinhas junto com a tinta que você colocou, mesmo que a tinta seja de traço, tá ok? Que aí vai facilitar bastante
a pigmentação, vai ficar bem gostoso de você trabalhar. E isso sem falar, além dela pigmentar bem, não vai dar problema de sujar tanto também a pele, né? Levando em consideração que se você usar sempre a vaselina, antes de fazer o traçado, a tinta não vai chegar a grudar tanto na pele, porque a vaselina vai estar impermeabilizando e não deixa ela ter aquele contato direto com a pele, onde não vai entrar a tinta, na realidade onde não está sendo feito o traçado, né? Porque senão ela gruda mesmo. A tinta mais pura, ela tem essa tendência de ter mais pigmento, ela é um pouco mais pesada em questão de quantidade de pigmento, então por isso que ela suja bastante. Então olha só aí, ó, você pode fazer os traçados puxando, né, para a sua direção, que com certeza vai dar uma maneira melhor de fazer o contorno, vai ser muito melhor para você puxar o traço do que você empurrar. Geralmente quando é traço grande, né, a gente procura passar uma vaselina no dedinho ali embaixo onde está apoiando na pele, para poder deslizar e puxar melhor o traço. Facilita bastante e dá mais firmeza também, dá um pouquinho mais de qualidade no seu contorno. Aí tem locais, lógico, que a gente vai ter que ir de baixo para cima e depois puxando, né? Dependendo da estrutura do desenho, tem linhas que a gente tem que seguir o padrão, não tem jeito de ficar fazendo totalmente aleatório, né? A não ser que a gente queira mudar a nossa posição em relação ao cliente. Se a gente quiser mudar a posição em relação ao cliente, a gente consegue fazer esses traçados também de uma maneira mais dinâmica. Sempre é bom, né, lembrar de tá dando uma limpadinha para você poder enxergar direitinho os detalhes. Uma coisa que você pode reparar quando você estiver trabalhando com buchão, esse buchão é de 9 RS, ele solta bastante tinta, tá bom? Então você tem que acostumar realmente com esse monte de tinta, com essa sujeira que solta em cima da pele, para poder conseguir trabalhar tranquilamente. Isso aí é uma coisa só questão de treino e de se acostumar realmente. Tem pessoas que têm dificuldade em seguir o risco quando tem muita tinta assim. Então, como você está fazendo o contorno a princípio, né, que não tem nenhuma tatuagem, você não está retocando, você está simplesmente fazendo o contorno inicial, mesmo que sair um pouquinho fora da linha, não tem problema, desde que esse pouquinho que sair da linha não atrapalhe a qualidade final do desenho, entendeu? Que nem naquele caso ali que saiu um pouquinho para fora da linha, essa parte toda vai ser pintada de preto, então não chega a atrapalhar o desenho, a qualidade do desenho em si. É importante você observar esses detalhes e conseguir entender onde você pode errar e onde você não pode errar, qual tipo de desenho você pode errar e qual tipo de desenho não se deve errar de maneira alguma. Se esse desenho fosse um fine line, não teria essa opção de erro. Todos os desenhos fine line, eles não te dão opção de erro, você tem que fazer todos os traços com a mesma qualidade, não é? Sem ter tremido, sem ter falha que você necessite passar de novo em cima, tá bom? Então o contorno bold line ele ajuda bastante por causa disso. E aí sempre depois que você termina de fazer o traçado, você vai passar um sabãozinho ali, né? E depois passar a vaselina para deixar bem úmida a pele para você poder trabalhar melhor. Agora no caso eu vou começar a fazer a pintura sólida com rastelado em alguns lugares. Mas antes disso eu vou fazer esses tracinhos aqui que eu estou usando a agulha de 5, tá bom? Ela é bem fininha, é a grossura 0,10, tá bom? 5 pontas 0,10, para poder fazer esse traçadinho aqui de Ashura, né? Que esse desenho ele é um estilo, esse desenho é um estilo sketch, e aí dessa maneira a gente faz a projeção da sombra em forma de traçados para depois fazer o sombreado em cima, né, para dar um tom bonito em cima dessas partes que foram feitos os risquinhos. Daí já faz parte do estilo do desenho. Tem muito desenho bacana desse tipo aí. Então uma coisa que é bacana observar é que você percebeu que eu não marquei esses risquinhos, eu deixei só branco mesmo para poder fazer a mão livre, né, freehand. Então se você tiver dificuldade para fazer o freehand na mesma distância, os riscos, né, fazer assim a mão livre, procura fazer no decalque. Tá bom? Passa o traçado no decalque para você não se perder depois
Esses traços a gente tem que procurar fazer o melhor possível para que fiquem praticamente na mesma distância entre um e outro, né? E seguindo uma trajetória da linha para ficar bacana. Porque se a gente faz muito fora do alinhamento, já vai chamar muita atenção, né? Mesmo sabendo que eles vão ser praticamente escondidos ali com um sombreado. Depois eles não vão ficar chamando tanta atenção por causa do sombreado que vai ser colocado em cima. Mas é bom observar esse ponto em relação à distância de um tracinho e do outro, tá bom? A profundidade da agulha aí está bem superficial, está em torno de 1 milímetro, né? Como é agulha fininha, a gente não precisa aprofundar demais para não ter perigo de estourar o traçado, tá ok? Isso aí é importante também. A velocidade que eu estou usando é a mesma velocidade que eu usei no buchão, não mudei a velocidade, pelo fato de saber que eu estou trabalhando com a mão mais leve aí um pouquinho, não estou pressionando tanto quanto eu pressionava com a buchão, porque a buchão a gente tem realmente que forçar um pouco mais na pele para ela poder entrar, como são bastante agulhas, né? Se você fizer muito levezinho, não vai fazer um risco bacana quando for boldline de buchão. Então, finalizando aí essa parte dos tracinhos, né? Já vamos partir daqui um pouquinho para fazer o preenchimento sólido com alguns degradês ali. Você vai ver que o trabalho rende bastante. É bem simples de fazer esse tipo de trabalho depois que você pegou a manha da técnica ali, já acostumou, entendeu? É importante que você também siga o desenho original para você saber aonde tem os tracinhos e onde não tem os tracinhos, para poder seguir com um pouquinho mais de fidelidade ali, entendeu? Apesar de ser um desenho cópia, né, que tem clientes que realmente não querem modificar o desenho, eles querem exatamente igual tá. Geralmente quando é um desenho cópia a gente procura mudar um pouquinho só, entendeu? Não mude muito para não fugir da característica inicial do desenho, entendeu? Porque senão o seu cliente ele pode não gostar dessa ideia. Se for fazer alguma modificação, é sempre importante conversar com o cliente antes e explicar o que vai ser feito no trabalho. E olha só, aí também nessa parte dá para dar uma ajeitadinha em algumas pontinhas, em alguns detalhes com a agulha mais fina, né? Porque quando eu fiz o contorno com buchão. Então dá para dar uma refinada no desenho em algumas partes para ficar uma característica mais delicada, ficar mais bonito. E também fazendo um pouquinho de preenchimento onde tiver alguma falha, alguma coisa desse sentido. É bom sempre estar limpando para você poder observar se precisa retocar alguma parte ou não, se já está tudo bem, não é? Porque às vezes a gente tem a sensação de que pegou bem e quando a gente limpa no final da tatuagem acaba não estando tão pigmentada, e a gente tem que voltar novamente para fazer tudo aí de novo. Olha, você pode ver que agora estou usando a Magnum curvada de 13 RM, estou usando 8,5 de voltagem, fazendo movimento de pêndulo. Olha só, estou usando a tinta pura, a mesma tinta que eu usei para contorno, e olha só como que você percebe que ela vai se dissipando na pele, e esse aí que é o interesse do tipo do desenho, né? É essa sensação que tem que dar realmente. Ele tem que estar preto em algumas partes e realmente fumaciando na beirada ali onde termina a parte mais sólida. Então, para fazer a parte sólida eu faço sempre com movimento circular nas partes maiores, né, que preenche melhor, mesmo estando trabalhando com a Magnum curvada. E é só forçar um pouquinho mais a pele, aprofundar um pouquinho a agulha, né, pressionar para que a agulha entre um pouquinho mais, que ela vai fazer uma pintura sólida bacana de qualidade para você. E aí no final ali, ó, você faz o vai e vem, pode fazer pêndulo também, porque o arraste tem que sair naquela beirada de lá mais suave, olha só, ele tem que sair mais suave. Então a gente faz primeiro essa base de sombreado para depois preencher um pouquinho mais onde é a parte que vai ficar sólida, né? E fazendo o arraste para lá, corrigindo as beiradinhas. Sempre é importante a gente tomar cuidado com essas beiradinhas na beira do contorno, aí tem que preencher bem para não ficar falhado depois de cicatrizado, né? Porque senão aparece onde tem a beiradinha do contorno, se não preencher bem ele acaba aparecendo. Alguns locais a gente pode deixar um pouco mais suave porque o desenho precisa dessa característica. Sempre passar vaselina, porque se você está passando a vaselina também ajuda a impermeabilizar, além de ficar melhor para deslizar a sua mão e tudo mais, ajuda a impermeabilizar para não ficar sangrando muito, não ficar o plasma, né, não fica saindo
Agora eu estou fazendo esse rastelado usando a tinta diluída 10%, tá bom? Esse 10% ele varia muito de tatuador para tatuador. Eu coloco bem pouquinha tinta, eu já diluo no tubo, né? Coloco bem pouquinha tinta no fundo do tubo e completo os 90% que falta, eu completo com diluente, tá ok? Quando eu vou fazer em cliente, eu uso diluente da tinta mesmo, diluente próprio. Se eu vou fazer numa pele artificial, eu posso usar aí água destilada, água deionizada, soro fisiológico. O soro fisiológico você pode usar também no seu cliente sem problema para fazer a diluição. Só evite de usar tipo água de torneira, entendeu? Porque tem muita bactéria, tem flúor, tem um monte de química que pode prejudicar realmente. E aí, já observando a maneira que eu faço a movimentação para esse sombreado, olha, você pode perceber que é como se eu estivesse fazendo uma pintura sólida, é um vai e vem ali, olha só, né? Um vai e vem, e só faço um rastelado na saída final ali, para que ele vá dando aquele acabamentinho um pouco mais claro, né? Então ele entra um pouco mais profundo, um pouco mais pesado a mão e vai aliviando no final, onde é o término do desenho ali, vai terminando com aquela puxada, né? Que você puxa e levanta a máquina para ela soltar um pigmentadinho diferenciado ali, como se fosse um pontilhismo. Olha só, você pode perceber que a tinta está bem fraquinha, bem diluída, e fazendo um movimentinho de vai e vem, como se fosse praticamente um pêndulo aqui no rosto, tá? Que o rosto tem que ficar um pouquinho mais suave, então a tinta está um pouquinho mais diluída, além de ser o 10%, ainda dilui um pouquinho mais, e na realidade quando você faz na pele do cliente só vai dar um avermelhado, tá ok? Esse avermelhado aí, depois de cicatrizado, se transforma num cinza bem bonito, fica bem interessante. E algumas partes você pode passar um pouquinho mais para ela pigmentar um pouco mais e ficar um pouquinho mais escuro, né? Uma tonalidade um pouquinho mais escura. Onde você quer mais claro, você faz um pouquinho mais suave a pressão da mão, e onde você quer mais escuro, você pressiona um pouquinho mais a mão, né? Com a máquina, para entrar um pouquinho mais de tinta e ficar um pouquinho mais, uma tonalidade um pouquinho mais escura. Pode reparar que é sempre o mesmo movimento de vai e vem, e de vez em quando eu alterno quando é necessário para pêndulo, mas aí está sempre no vai e vem essa parte, olha só. A gente começa com a máquina na lateral da pontinha e depois joga ela de frente para poder preencher melhor. E aí voltando para dar alguns retoques onde é necessário, sempre é importante, né? A gente voltar para dar alguns retoques e fazer a limpeza final agora para poder começar a pintura sólida do cabelo, né? A pintura sólida também é muito importante fazer um trabalho suave para que não dê muito ferimento na pele, porque onde a pintura sólida, geralmente alguns tatuadores pressionam demais a máquina, e aí o que acontece? Vai ficar muito machucado, vai ferir demais, né? E quando fere demais, a cicatrização acaba não segurando a tinta, e o que acontece? Volta retorno para fazer o retoquezinho, né? E geralmente a gente não pode cobrar esse retoque para já não ter problema com o cliente, entendeu? O cliente, geralmente, quando você vai fazer o preço da sua tatuagem para o cliente, você já coloca incluído o preço de retoque junto, você já coloca um pouquinho, a porcentagem de 10, 20% a mais do valor total, já sabendo que se tiver algum tipo de retoque, você vai precisar fazer. Agora entrando na pintura sólida, tá? Usando a tinta pura, que é a tinta tribal, e usando a Magnum 13RM curvada, mesmo que eu estava usando desde o início. Essa agulha para mim é quase um padrão, eu uso ela muito, eu gosto muito dessa configuração de agulha, ela rende bastante e eu consigo fazer vários tamanhos de desenhos diferenciados, mesmo que sejam desenhos pequenos, não muito pequenos, mas de 10 centímetros para cima, eu consigo fazer a pigmentação, o sombreado, tudo direto com essa de 13, porque eu acho que na realidade rende bastante. E eu já acostumei com ela. Se você tiver dificuldade pelo fato dela ter muitas pontas, você pode usar, no caso, uma de 9 ou uma de 11 ou até uma de 7 pequena, se você quiser, tá bom? Então isso daí fica a critério de cada tatuador, de cada pessoa que está trabalhando na área, se adaptar com o material, não é, para poder ter a melhor qualidade possível. Não tem como a gente dizer que é um padrão que todo mundo tem que usar o mesmo tipo de material que a gente usa, entendeu? Cada pessoa, cada artista vai se desenvolver de uma maneira diferente
aprende um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho com cada tatuador, um pouquinho com cada vídeo que a pessoa assiste, e aos poucos ele vai moldando a qualidade dele e a característica do trabalho dele, entendeu? Então isso aí é muito importante a gente deixar frisado que não existe um padrão para tipo de agulhas que você tem que usar especificamente. Você vai usar as agulhas que você achar que combina melhor com o seu tipo de trabalho que você está desenvolvendo. Agora, em questão da técnica, a técnica sim, geralmente a gente tem que seguir, né? Se for para fazer pintura sólida, a pintura sólida tem que ser, geralmente, quando a pintura sólida não tem um sombreado degradê, que seja só pintura sólida, você vai com a Magnum M1 reta, e aí você consegue preencher muito mais rápido, tá bom? E se tiver algum sombreado, algum degradê, é bom você ir com essa Magnum curvada, porque além dela pigmentar a pintura sólida, ela vai pintar também o seu sombreado. Então você consegue fazer dois tipos de trabalho com uma agulha só, com um tipo de material só, tá bom? E aí você vai passando, né, virando a máquina para entrar nos cantinhos ali do jeito que for. Você pode perceber que tem locais que eu faço no vai e vem e tem locais que eu faço em forma circular o movimento da máquina. Isso daí também varia muito de cada tatuador, né, de tatuador para tatuador. Então é importante frisar isso daí, que você pode fazer esses dois tipos de trabalho, no vai e vem ou então forma circular. E sempre é bom manter a tatuagem limpa quando você está fazendo a pintura sólida, para você poder observar se ficou falhas, para você poder voltar e dar mais uma passadinha de leve ali em cima. Não precisa pressionar muito a agulha para não machucar, entendeu? Porque na realidade tem que introduzir a tinta, você não pode ferir demais a pele, porque senão a cicatrização não vai ficar completa do jeito que precisa e segurar o pigmento, né? Depois que ela estiver cicatrizada. Então isso aí é muito importante. A aplicação da tinta tem que ter um cuidado, tem que ter uma paciência especial, e a técnica também, para você poder atingir o objetivo de qualidade depois que a tatuagem estiver cicatrizada, depois de alguns dias, né? Então o princípio da boa qualidade da tatuagem começa já na pigmentação, na velocidade da máquina, o movimento que você faz para aplicar a tinta, até a diluição da tinta, se a tinta for uma tinta muito grossa. Já aconteceu casos de eu ter que diluir a tinta tribal para poder fazer pigmentação sólida, porque ela estava muito grossa, já sabendo que o pigmento da tinta tribal é diferente, ele é um pouco maior, cada grãozinho de pigmento, ele é um pouquinho maior, ele já tem a tendência de expandir dentro da pele também, para poder fechar, né? Depois que está cicatrizado ali, ele expande um pouco para poder fechar. Por isso que se algumas pessoas usam a tinta tribal para fazer contorno, ela vai borrar muito, ela vai estourar o traçado depois de cicatrizado. Então sempre limpando, como eu já disse, né, para poder ver onde está precisando repassar um pouquinho, né? Isso aí é sempre interessante. E essa parte em volta da orelha que eu estou fazendo agora, eu estou fazendo na beiradinha da orelha em forma circular, para preencher um pouquinho sólido, né, para ficar mais escuro, e aí puxando o arraste, olha só, do contorno para fora, entendeu? A tinta já está um pouquinho diluída aí, tem essa técnica também que alguns tatuadores não falam. Quando você vai fazer esse arraste, é bom diluir um pouquinho, para ele ficar mais suave, né, o acabamento ali do degradê, porque senão ele vai acabar muito pesado, muito preto, né? Os pontinhos vão ficar muito pretos e às vezes vai ficar um rastelado pesado, que você talvez não gostaria que fosse daquela maneira. Sempre quando a gente vai fazer a finalização, é importante ter esse cuidado. Você percebeu ali, eu retocando a beiradinha, onde estava um pouquinho mais claro, e conforme eu vou fazendo, eu vou voltando, né, dando algum retoquezinho onde precisa preencher e fazer alguma finalização, porque sempre fica um pouquinho mais claro. Olha, tem que observar bastante. E é aquela coisa, né? Se você caprichar no desenho, com certeza vai ser sucesso. O seu cliente vai gostar, a galera que for olhar o desenho também vai gostar, e também o mais importante, não vai voltar para retoque, ele vai voltar para fazer uma outra tatuagem. Aí você ganha o cliente, né? Dessa maneira, fazendo um trabalho mais certinho, mais adequado, né? Para não dar tanto problema de retoque. E também o muito importante é o feedback ali depois, né? O pós-tatuagem. Isso é muito importante, você estar sempre em contato com o seu cliente para observar. Todos os dias mande mensagem pelo WhatsApp para ele, peça para ele tirar fotos da tatuagem, para você poder acompanhar a cicatrização. Às vezes parece uma coisa muito
estranha você ficar, sabe, se preocupando com o cliente, mas é muito importante que você se preocupe, porque é a sua tatuagem. O cliente pagou para fazer nele, é o desenho dele, mas é sua tatuagem. Se por acaso ele não cuidar direito, tiver alguma dúvida e a cicatrização não ficar boa e, sei lá, por um motivo ou por outro ele não voltar para fazer o retoque, ele vai ficar com essa tatuagem feia mostrando para as pessoas, e isso pode denegrir um pouquinho a imagem da qualidade do seu trabalho. Por melhor tatuador que você seja, você tem que observar esse tipo de detalhe, porque o pós-tatuagem é muito importante para você poder seguir e também puxar a orelha do cliente, né? Seguir a cicatrização dele, puxar a orelha dele se ele não estiver cuidando direitinho, porque tem algumas pessoas que não cuidam com plástico, não passam pomada, vai para a piscina, toma sol, então tudo isso daí pode prejudicar demais a qualidade do seu trabalho. Então, se você quer que as tatuagens suas fiquem 100% sem retoque, você tem sim que se preocupar com o cliente, tá bom? Você tem que entrar sempre em contato com o cliente. Então, olha só, aí já fazendo o restinho, né, da parte do cabelo e preenchendo também algumas partezinhas que estavam falhadas, e tá quase terminando, já quase finalizando essa tatuagem. Um desenho muito bacana. Eu gosto muito de fazer tatuagens de anime, né? Tem muitos clientes que gostam também, então é um tipo de trabalho que a gente necessita saber fazer, mesmo usando as mesmas técnicas que outras tatuagens, né? As técnicas básicas de contorno, sombreado, pintura e talvez até pontilhismo em algumas partes. A gente tem que saber fazer todas essas técnicas e também saber gostar de todos os estilos de tatuagem. Você pode perceber que onde foi pigmentado a pintura sólida, o sombreado, não está nem ferido quase a pele, ó. Você percebe que está ferido quando sangra bastante, né? Então é importante você conseguir fazer o trabalho sem ferir demais. Você tem que, na realidade, aplicar a tinta e não perfurar tanto a pele, tão profundo igual algumas pessoas acham que tem que ser. Tem tatuadores que pensam que, por exemplo, tem que colocar 2,5 mm de agulha, socar tudo para dentro da pele, e isso não é verdade. Quanto mais superficial você conseguir aplicar tinta sem ferir demais a pele, mais rápido a cicatrização vai se promover e melhor vai ficar a qualidade da tatu. Isso aí é um ponto chave para se observar quando estiver fazendo a pigmentação sólida, principalmente, tá ok? E também é lógico, importante seguir a cicatrização, né? Acompanhar, para poder ter certeza de que está tudo bem, está tudo certo. As duas partes fazendo a sua parte importante. O tatuador faz a parte dele, que é colocar o desenho na pele, e o cliente faz a parte dele de cuidar. Então, olha só, voltando para fazer alguma coberturinha de algum local que ficou falhado, e é isso aí. Você percebe que agora sim, quando não está com a vaselina, ele mostra um pouquinho mais de sangramento, mas é uma coisa bem leve, e a gente percebe que não tem ferimento. Esses furinhos você pode ver que são os poros da pele, né, dos pelinhos, pelo fato de ser na perna, na panturrilha tem bastante pelinhos e fica realmente esses furinhos. E aí, fazendo essa limpeza final agora, espero que você tenha gostado desse vídeo, aprendido um pouco mais, né? Tenha gostado das técnicas da tatuagem. Isso aí foi feito com muito carinho, muito especial para você. E é isso aí. Te aguardo no próximo workshop. Grande abraço do Zago Tatu.